Olá, pessoal! Estamos no ar com a A10Cast, o podcast da TV Antena 10. A partir de agora, você acompanha a nossa programação na tela da TV Antena 10, mas você já sabe, se durante a semana quiser rever algum trecho da nossa entrevista ou a entrevista completa, você acompanha nas nossas redes sociais, no canal do YouTube da TV Antena 10 e no A10mais.com. Vem comigo porque a entrevista de hoje está imperdível. A gente vai tratar sobre esse tema que é de fundamental importância para o desenvolvimento de qualquer estado, de qualquer nação. A gente vai tratar sobre educação. E quando a gente fala de educação, o Piauí cada vez mais vem se consolidando como uma referência no nosso país. Os números a cada ano são números positivos, animadores, mas a gente sabe que os desafios ainda são muito grandes, principalmente nos menores municípios do nosso estado. As metas são ousadas e para saber se a gente vai alcançar essas metas, a gente trouxe aqui quem pode responder, o secretário estadual de Educação, Washington Bandeira. Muito obrigada, secretário, pela sua presença aqui no A10Cast. Eu que agradeço, Lídia, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês no A10Cast, parabenizar a Antena 10 por essa iniciativa. Estamos aqui para falar sobre educação, esse tema que é tão relevante e que movimenta tanta gente, em especial a educação do nosso estado, do nosso querido Piauí. Secretário, a gente falava sobre o crescimento, né, as expectativas de crescimento do Piauí se destacando no cenário nacional, né? Isoladamente, a gente sempre ouviu dizer os estudantes piauienses são muito competitivos, sempre passam em concursos, em vestibulares, mas há uma meta coletiva, vamos dizer assim, de que mais gente, mais piauienses possam ter acesso a uma educação realmente de qualidade. Quando o Piauí vai estar em primeiro lugar como essa referência nacional? Estamos caminhando para isso, Lídia, com o nosso planejamento, a gestão nossa à frente da SEDUC, sob a liderança do nosso governador Rafael Fonteles, temos metas muito claras. A principal delas é levar o Piauí para o primeiro lugar do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É o índice de qualidade da educação de cada estado. No último resultado, na última avaliação, que foi em 2023, o IDEB ele é a cada 2 anos, né, através de uma prova que é aplicada aos estudantes, com também a consideração do fluxo, da aprovação dos estudantes no ensino médio, né, a diferença de aprovação e reaprovação. Então, ele é a cada 2 anos e no último IDEB de 2023, o Piauí se consagrou aí como primeiro lugar do Nordeste e quarto lugar do Brasil. Nós queremos o primeiro lugar do Brasil e para isso estamos executando uma série de ações para melhorar a qualidade do ensino no chão da escola, em sala de aula, mas também a infraestrutura, o transporte, a capacitação e formação dos professores, né, a alimentação escolar, tudo que forma, que compõe uma escola, dentro do modelo, que é o nosso modelo campeão, que nós estamos apostando e que estamos universalizando agora. O Piauí é o primeiro estado a universalizar, é o modelo da escola de tempo integral com ensino profissional e tecnológico. Agora, secretário, quando o senhor diz chegar ao primeiro lugar, né? Para muita gente é só mais uma meta, mais um discurso de governo, né? Mas é preciso mostrar as ações concretas, né, que estão sendo realizadas para que essa meta realmente possa ser alcançada dentro desse período estabelecido. Então, não é um discurso de governo. O senhor coloca aqui que o Piauí realmente vai chegar a essa posição de primeiro lugar. É o que a gente espera, a gente está trabalhando para isso. Educação, a gente diz que é política de Estado, não é política de governo, né? Mas, naturalmente, nós estamos dentro de um governo e há todas as questões que devem ser consideradas, né? Questões tanto técnicas como questões políticas, enfim, para que a gente possa chegar a este objetivo. Mas estamos caminhando, avançando bem. E como eu disse, dentro desse modelo, que é o modelo campeão, já é provado, Lídia, pelos resultados
das últimas provas, avaliações do SAEB, que dá o índice do IDEB, que as escolas que têm o melhor desempenho são as escolas de tempo integral com ensino profissional. E não é só pelo IDEB, por essa prova, por essa nota, também por ingresso dos estudantes no mundo do trabalho, preparação dos jovens para o mercado de trabalho, né? Também o desenvolvimento de outras habilidades dos estudantes, habilidades socioemocionais, cidadãs, a inserir o esporte, a cultura, a leitura, a cidadania dentro da escola. Isso você consegue com o tempo integral. Não é só a carga horária maior. O tempo integral ele precisa ter um recheio, um portfólio muito bem robusto. E é assim que a gente vem fazendo aqui na nossa escola de tempo integral da SEDUC desde o início da gestão do governador Rafael. E nesse ano nós estamos universalizando esse modelo. Então, repito, já é provado. Quem obtém os melhores resultados de ensino, aprendizagem, são as escolas de tempo integral, os alunos das escolas de tempo integral com curso técnico, com ensino profissional. Então, por que a gente vai investir em outro modelo se esse é o modelo campeão? Exige muito da gente, tecnicamente, politicamente, financeiramente, né? Mas foi uma decisão ousada, corajosa, mas muito técnica do governador Rafael, e a gente vem avançando ano a ano para executá-la, né? Então, por isso que a gente espera, dado que nós somos o primeiro estado a universalizar esse modelo campeão, a gente espera chegar ao primeiro lugar, considerando, inclusive, que no IDEB 23 a gente já saltou de 9º para 4º. Então, se já teve todo esse salto muito grande ali em um ano de gestão, com essa transformação das escolas em tempo integral, melhorando toda a parte de avaliação, formação de professores, monitoramento das escolas, então imagine aí com 3 anos de gestão. Então, é o que a gente espera. Agora, secretário, quando o senhor fala em universalizar, existem críticas com relação a hoje a qualidade das escolas de tempo integral, principalmente a questão da estrutura dessas escolas, né? Um questionamento que a estrutura ainda não é adequada para que o aluno passe 2 turnos, mais tempo na sala de aula, né? Quando a gente vai ter realmente essas escolas com essa estrutura ideal para esses alunos? Lídia, sem dúvida, esse é o grande desafio nosso, né? De transformar estruturalmente todas as escolas, para que elas tenham o que a gente chama de modelo ideal, modelo completo do tempo integral. Hoje eu posso afirmar a você que todas as escolas da rede de ensino médio que receberam o tempo integral com o ensino profissional estão com condições estruturais para rodar este modelo. Mas nós fizemos uma meta além, né? De deixá-las com um modelo bem moderno, um modelo bem inovador, um modelo completo. E o que é isso? É a escola com salas reformadas e modernizadas, climatização completa, laboratório de informática, laboratório de ciências, biblioteca também reformada, modernizada, com clube de leitura, com acervo físico e digital atualizado. É a quadra poliesportiva, onde é possível colocar a quadra poliesportiva, e nem todas as escolas é possível colocar a quadra. Refeitório, cozinha, porque não tem espaço no imóvel. Mas até nisso a gente vem conversando com os prefeitos e prefeitas, com os municípios, para doação de imóvel, ou então fazendo algumas desapropriações, mas tudo isso leva tempo. A parte da obra, eu acho que todo mundo entende isso, porque para fazer uma obra em casa já é uma dor de cabeça. E, como se diz no jargão popular, a gente sabe como e quando começa, mas não sabe como e quando termina. E obra pública ainda é mais complexa porque é a burocracia, porque é dinheiro público, né? Exige uma licitação e a gente segue todas as regras, todas as leis, todas as normas, mas o que a gente está fazendo é tentar acelerar ao máximo. Então nós estamos atualmente com mais de 300 obras em andamento. Nós já entregamos cerca de 70 escolas no modelo completo ideal, outras tantas, mais de 120, já tinham o modelo ideal completo já de antes. Nós estamos com 30 escolas prontas para inaugurar, só alinhando a agenda com o governador Rafael. Então a revolução estrutural não é só pedagógica, a estrutural também está acontecendo. Então até o próximo ano, todas estarão com o modelo completo, mas todas hoje, em 2025, já estão com as condições necessárias para receber o tempo integral. Só para você ter uma ideia, e o seu público também,
No início da gestão, nós tínhamos cerca de 20% das escolas com climatização. Hoje já são mais de 50%, mais da metade. Ou seja, em 2 anos, nós aumentamos em mais de 30%. Antes era só 20%. Nós já temos hoje mais de 70% das escolas com laboratório de informática. No início da gestão eram cerca de 20% também. Então, só por esses 2 avanços muito acelerados e muito grandes, já dá para perceber que a revolução está acontecendo. Mas nem tudo a gente consegue fazer do dia para a noite, da noite para o dia, ainda mais obra. Mas pai, mãe, aluno, professor, diretor, se a sua escola ainda não recebeu a reforma completa, ela vai receber até o próximo ano. Garantido o secretário de Educação aqui no nosso ADESCast. Agora, secretário, o senhor fala sobre educação, a gente sente o senhor falando com entusiasmo, com vontade, realmente mostra que é um projeto de vida que o senhor realmente está envolvido. Eu fui curiosa para saber como foi que o senhor chegou até esse ponto, né, na sua vida profissional, porque a gente sabe que o senhor é da área do direito, né? Já foi juiz, desistiu, né, da carreira da magistratura. A gente tem aqui umas imagens para o nosso telespectador conhecer um pouco o secretário Washington Bandeira. Vamos mostrar a trajetória dele como juiz, para a gente conhecer um pouquinho aí do jovem, um jovem de 40 anos, né, que assumiu essa responsabilidade imensa, porque, se eu não me engano, a educação hoje, de orçamento, ela fica atrás apenas da saúde, né, secretário? E na verdade, nesse ano, salvo engano, a administração também ficou com um orçamento maior, acho que até acima da educação, naturalmente em razão de várias aquisições, contratações, parcerias público-privadas também, enfim. A educação tem um orçamento bem relevante, grande parte dele vem do Fundeb, que é o nosso fundo próprio para a educação, criado por lei federal. Tá aí imagens. E as imagens. Essa época que eu era juiz. O senhor consegue identificar? Essa aqui era a posse? Olha aí, até com o secretário Chico Lucas, com o governador Rafael, na minha posse aqui no Piauí, aí com a minha família. Sim, volta aquela do governador aqui, essa daqui foi na posse. Aí é na minha posse como juiz titular em Picos. Em Picos, né? O senhor já trabalhou em Picos, o Raimundo também, né? Em Teresina também. E aqui o governador, muito barbudo. Aí ele é secretário da Fazenda, tá aqui o secretário Marcelo Moleto também, o secretário Chico Lucas. À época eu acho que o secretário Chico Lucas era presidente da OAB, salvo engano. E aí foi na minha posse, olha, eu bem diferente também. Pois o cabelo é totalmente diferente. Aí foi na minha posse aqui no Piauí, porque eu iniciei na magistratura no estado de Goiás, né? Então aí foi em 2016. E eu lembro que quando o governador Rafael Fonteles anunciou a equipe dele ali nos primeiros anos, no primeiro ano, né, de mandato, um dos nomes que mais gerou repercussão foi o seu, porque é muito difícil para muita gente que sonha ingressar num concurso público, em ser juiz, que é um concurso disputadíssimo, é difícil entender como o juiz abre mão da sua segurança, da sua estabilidade para fazer parte de um governo que a qualquer momento tudo pode mudar, né? Lídia, sair da certeza para o risco, né? Demais. E o juiz ele ainda tem a vitaliciedade, né? Isso. Então ele só sai do cargo se realmente houver uma decisão judicial, enfim, que o tire ou que o aposente, enfim. Foi uma decisão curiosa para muitos, né? E corajosa também, mas muito guiada pela confiança no governador Rafael, enquanto amigo aí há mais de 30 anos, enquanto uma grande liderança, né, em vários aspectos, não só como gestor público, mas também é um grande educador, um grande empreendedor, uma pessoa genial, né, e, enfim, pensa fora da caixinha, né, sempre inovando e com muitas habilidades. Então a gente confia muito também nesse aspecto profissional, nessa genialidade profissional do nosso governador, e a confiança no projeto e no propósito. É um projeto com muito propósito, com o propósito de elevar ainda mais a qualidade de vida do nosso povo, de gerar oportunidades,
sobretudo para aqueles que não as têm ou que as menos têm, né? Para aqueles mais vulneráveis. Então, o governador Rafael fala muito que o que nos guia na educação, né? Ele fala muito gerar as oportunidades que ele teve enquanto estudante, de florescer, de desenvolver os talentos que Deus deu a ele para os alunos da rede pública que são mais vulneráveis, enfim, para que eles tenham a mesma oportunidade, porque talentos, né, eles têm aos montes. E é impressionante, Lídia, o que a gente vê de meninos talentosos. Não me surpreende, né, porque talentos nós temos em todos os lugares, em todas as classes sociais, as camadas, enfim. Mas é impressionante o quanto que esses meninos são talentosos, aguerridos, enfim, eles querem mais oportunidades, e é a nossa missão. Então, quando a gente recebeu o convite do governador, naturalmente que eu tive que maturar a ideia com a família, especialmente. E perguntar isso, se a família, quando o senhor chegou para os seus pais, que com certeza eles ficaram bastante orgulhosos, né, do filho, um juiz, e aí de repente o senhor chega lá para os pais, não, vou abrir mão de tudo porque eu quero seguir no governo. Qual foi a reação deles com isso? Dos pais foi mais difícil, sobretudo da mãe, né? O da esposa foi mais tranquilo, porque ela já me acompanhava já há algum tempo, conversando, dialogando com o governador Rafael, participando de algumas coisas ali, antes até da vitória eleitoral dele, ali nos bastidores, lógico, né? Opinando, enfim, ajudando. Então ela já sabia da minha vontade, que eu tinha uma inclinação para, se ele viesse a ser vencedor nas eleições como foi, e se viesse a me convidar, eu provavelmente aceitaria, estaria disposto a participar desse projeto por esses motivos que eu coloquei aqui. Mas a família foi mais difícil, sobretudo a minha mãe, que tinha toda aquela coisa do apego ao filho juiz, e ela participou muito ativamente também de toda a trajetória, a jornada para essa conquista, que é algo difícil, né? Foram anos estudando, se preparando e tal. Mas eles sabiam também que eu já tinha avançado bastante na magistratura também, né? Eu muito rapidamente saí de juiz substituto para titular, fui juiz auxiliar da presidência, fui coordenador de escola judicial, fui presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho aqui do Piauí, participei da Associação Nacional. Então aí eu fui galgando espaços, inclusive fora da jurisdição, né, da atuação regular de um juiz. E aí chegou um momento que eu disse, não, acho que já fiz muito aqui. Aí veio o convite do governador, casou uma coisa com a outra. Mas teve toda essa complexidade, Não viu? foi fácil essa escolha. Agora, secretário, um governo é passageiro, né? Tem 4 anos, mais a possibilidade de reeleição de Rafael Fonteles, mais 4 anos. Passado esse período, né? Se houver a reeleição, aí serão 8 anos. Passado esse período de 8 anos, o senhor pensa no futuro. Eu deixei a magistratura, um governo é temporário. E aí, depois desse governo? Lídia, eu estou pensando muito no presente. O presente não está nem me deixando pensar no futuro. Porque é muito trabalho, a gente está totalmente focado nesse projeto, nesse propósito, né, em conseguir realizar essas ações todas, essas metas de levar a educação do Piauí ao primeiro lugar, de revolucionar, de transformar as vidas dos nossos jovens. Então, assim, eu também me apaixonei, fui picado pela mosca da educação, viu? Não que eu não tivesse afinidade com a educação, eu já tinha. Eu sou um produto da educação, né? Da educação de qualidade, da educação genuinamente piauiense, que me deu essas oportunidades e me levou a essas conquistas. Inclusive, o nosso propósito é levar essas mesmas oportunidades, essas mesmas chances para os alunos da rede pública, da escola pública. Então, e eu também já tinha sido professor do ensino superior. A gente tem imagem aqui do Washington Bandeira professor. Olha. Vamos mostrar esse outro lado também, né? Porque o senhor conheceu também o outro lado, né? Não ali na escola pública, né? Que tem uma série de desafios, mas qualquer sala de aula é um desafio muito grande, né? Você conseguir levar a sua mensagem para os alunos, conseguir cativar aqueles alunos. O senhor, então, foi professor de cursinho. Eu fui professor do ensino superior, de universidade pública e universidade privada, não por muito tempo,
né? Olha aí, meu Deus, aí é que eu tô Jovem. diferente mesmo. Viu? Sem barba, bem jovem. Cabelo mais curto. Aí é na universidade privada aqui de Teresina, eu era professor da área do direito, né? Minha área de formação. Também fui professor na universidade pública fora daqui, de Teresina, fora do Piauí, mas só do ensino superior. Nunca tinha sido professor de escola, da educação básica, né? Então eu digo para o meu time, para a minha equipe, que eu aprendo desde o início da gestão e todos os dias muito com eles, especialmente com os professores e professoras do chão da escola, que entendem realmente como as coisas funcionam na prática, né? Mas a gente tem esse feeling, esse sentimento, essa sensibilidade de professor, né? No cuidado com os alunos, na necessidade de sermos didáticos, de explicarmos tudo direitinho, enfim. Tem que ser lúdico. Lúdico, mas de atrair os alunos, mas acima de tudo, nós temos o amor pela educação e um entendimento, um feeling, uma sensibilidade também, que eu considero ter, de gestão, né? De saber trabalhar com gestão de pessoas, com gestão de metas, com planejamento estratégico. Isso é muito importante para um gestor, né? E é o que realmente faz com que as ações saiam do campo das ideias e possam ir para a prática. Então, misturando um pouco tudo disso e aprendendo muito com o nosso time, com os professores e professoras, a gente tem conseguido avançar e acredito eu, e eu acho que o povo também do Piauí tem considerado, é isso que a gente vem sentindo, tem conseguido fazer um bom trabalho. Agora, secretário, eu perguntei sobre o futuro, o senhor desconversou da minha pergunta, mas o senhor sabe onde é que eu quero chegar. Não, só para eu ir dizendo, como a mosca da educação, ela me pegou, o amor, então quem sabe aí mais para frente, saindo da Secretaria da Educação, a gente sabe que é passageira, né, a nossa jornada, e por isso a gente quer fazer o máximo de coisas, né, de transformações no menor tempo possível. Quem sabe a gente trabalhe com educação, continue trabalhando com educação. Hoje eu não imagino mais minha vida pessoal e profissional sem educação. E a política partidária pode ser um caminho para ajudar a transformar a educação depois que passar esse episódio como secretário? A política partidária pode ser esse caminho? O seu nome é muito citado. Lídia, nós nos filiamos no ano passado ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido do governador e de muitos outros membros do governo, né? Nós nos identificamos com a pauta, com a atuação, o legado do partido, no sentido, isso foi desde sempre, no sentido de ser um partido longevo, que valoriza muito a participação social, a representatividade, que dialoga muito internamente, inclusive para chegar aos seus consensos, né? E que tem uma visão de desenvolvimento atrelada à justiça social, à redução de desigualdades. Eu não consigo conceber uma noção de desenvolvimento que não seja com distribuição de riquezas, com justiça social, com igualdade ou acesso de todos a oportunidades, como a gente está fazendo na escola pública agora, porque senão é desenvolvimento concentrador de riqueza. Eu não acredito no liberalismo puro, né? Não, tudo é no mercado, tudo é a mão invisível do mercado que vai resolver. Não é, né? Não é. A gente sabe que muita gente precisa do Estado, para que o Estado possa garantir oportunidades para que aquelas pessoas possam crescer, demonstrar seus talentos, florescer, crescer e assim conseguir ir galgando espaços, né, na vida. Então, com a filiação, naturalmente que eu comecei a participar mais desse cenário mais político-partidário ou político-eleitoral, mas ainda no âmbito do partido, né? E não tenho nenhum plano, nenhum planejamento de inserção em política partidária, em política eleitoral, por hora, né? E também o governador já deixou muito claro para todos, publicamente,
de que alguns secretários, ele sempre cita o nosso nome e de outros secretários também, que não serão candidatos, né, em 2026, né? Então a gente não pensa nisso por hora. O que a gente pensa mesmo é focar na Secretaria da Educação e em seguir com essa revolução, com esse movimento que a gente está criando na educação pública do Piauí. Mas se o governador fez o senhor abrir mão da vida ali, de uma carreira de juiz, se ele chamar o senhor para ser vice, é mais fácil, né, não? Essa segunda decisão. Na verdade, a primeira já aconteceu e foi uma realidade. A segunda é uma conjectura, Lídia. Então, a gente não trabalha, eu particularmente não trabalho com conjecturas. E ele mesmo já falou, inclusive, que não trata desse assunto em específico, não está tratando nesse ano, né? Diz que vai tratar no próximo ano, naturalmente, que é o ano eleitoral. Então, se o líder, se o chefe não trata, o secretário também não trata. Agora, secretário, o senhor fala da sua confiança, né, no projeto do governador Rafael Fonteles, esse projeto não só para a educação, mas para todas as áreas, né? Desenvolver o Piauí, gerar emprego, renda, dar uma nova cara para o nosso estado. E essa relação ela já é bem antiga, né? Vocês estudaram juntos, né, ali com crianças e adolescentes também, né? Construíram uma relação ali de parceria de muito tempo, né? São mais de 30 anos de convivência e de amizade no Instituto Dom Barreto, onde nós estudamos juntos. E de lá saíram muitas lições e ensinamentos. E aqui eu sempre cito, e ele também cita o governador Rafael, o professor Marcílio, que foi um mestre de todos nós e que nos deu muitas oportunidades, junto com as nossas famílias, lógico. E, sobretudo, esse espírito de agarrar as oportunidades, de querer realizar, não só para si, mas para a comunidade, coletivamente, né? De pensar grande, com coragem, com ousadia, de ter coragem de tomar decisões como essa, né? Que eu tomei por um propósito, por um projeto coletivo, enfim. A gente cita muito também Guimarães Rosa, né? Que fala que o que a vida quer da gente é coragem, né? Então, a gente está aqui de passagem e está aqui para fazer a diferença, né? Então, inclusive todos esses ideais vieram dessa convivência, não só na escola, mas a convivência fora dela, que já somam aí mais de 30 anos. E dessa relação, dessa proximidade, se criou até um termo, Rafa Boy. Isso incomoda vocês? Eu tenho essa curiosidade de saber. Se a gente pudesse voltar àquela foto que tem um governador, porque tem ali outros Rafa Boys ali, que se criou na imprensa esse termo. O senhor, o Marcelo Noleto, o secretário Chico Lucas, incomoda esse termo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Até quando é usado para dar uma notícia não muito interessante para o nosso lado. Essa foto aqui, deixa aqui. Essa foto vai viralizar ali depois. Porque... Muita gente não tem essa foto. Se bem que está no Google, né? No instrumento de pesquisa mundial. Olha aí, vocês os quatro estudaram na escola, né? Os quatro. Estudamos juntos, eu, o governador e o Marcelo Noleto, o secretário Marcelo Noleto. Uhum. O Chico é um ano na nossa frente, um ano mais velho. Uhum. Mas também nós convivíamos muito na escola e depois também fora da escola. Uhum. Né? E o termo não me constrange, nem me incomoda. Pelo contrário, eu tenho o maior orgulho de fazer parte do governo Rafael, de ter uma liderança como a liderança do governador Rafael. É uma liderança que eu admiro muito, que eu me inspiro, que eu me espelho. Justamente por isso tudo que eu já falei, né? Mas sobretudo pelo propósito, pela sensibilidade social, pela coragem em enfrentar uma missão social, coletiva, né? De utilizar a política, né? Para fazer o bem às pessoas. Também a gente compartilha, comunga muito das mesmas ideias cristãs, enfim. Então, eu tenho a maior admiração
e, portanto, isso não me incomoda nem me constrange, não. Fora a irmandade, essa aí que vem de mais de 30 anos. Então, quem usa o termo pensando que está incomodando o senhor, pelo contrário, né? De jeito nenhum. Não constrange, não incomoda. Agora, secretário, o senhor relatou aí essa sua fase como professor, e a gente sabe que à frente da Secretaria de Educação, essa relação com os profissionais que estão ali no dia a dia, né, lutando com as crianças, que são eles que vão colocar essas políticas em práticas, né? É uma relação sempre delicada, né? Uma luta por direitos, uma negociação constante. E há sempre essa cobrança, a valorização dos professores, né? O que esse governo que o senhor representa tem feito realmente concreto nesse sentido de valorização? Lídia, eu digo que é um pilar do nosso projeto, junto com a universalização da escola de tempo integral com o ensino profissional, fortalecer a relação com os municípios, apoio aos municípios, que a gente chama de regime de colaboração, para melhorar a alfabetização na idade certa, melhorar a escolarização em creche e melhorar a qualidade do ensino fundamental, que é de responsabilidade dos municípios, né? Inserir mais tecnologia na educação para tornar o ensino mais atrativo para os nossos jovens, melhorar todos os aspectos estruturais das escolas, né? Dar mais oportunidade e incentivo financeiro, inclusive, para os estudantes dentro da escola, né? Tudo isso são pilares do nosso projeto e a gente está conseguindo avançar bem, né? Fazer muita coisa nova, né? Intercâmbio educacional para os estudantes, né? Quando se imaginou isso para a escola pública, né? Isso está acontecendo para os estudantes de escola pública, que têm os mesmos direitos, né? E precisam de oportunidades até maiores que os estudantes de escola privada. Tudo isso está acontecendo. E são pilares, são metas principais da nossa gestão. E um outro pilar, e um dos mais importantes, né, é a valorização profissional, a valorização dos nossos professores, professoras, servidores e servidoras, gestores em geral. Então, a gente tem feito muita coisa desde o início da gestão. Tudo naturalmente tem que ser equilibrado, assim como todos esses outros pilares que eu citei, com questões orçamentárias, com possibilidades financeiras e orçamentárias do Estado. Mas eu vou citar algumas coisas aqui, tá? Em 2023, primeiro ano da gestão, nós cumprimos a lei do piso, a Lei Nacional do Piso, e rateamos com os professores, inclusive aposentados, mais de 200 milhões de reais de Fundef e para os ativos mais de 200 milhões de reais de Fundeb, rateando com os professores. Então eles tiveram acréscimos salariais durante o ano ou no final do ano por causa desse rateio. São, no caso do Fundeb, as sobras do Fundeb, né? E no caso do Fundef, aquele precatório, né, que chegou aqui no Piauí de decisão judicial, né, para os professores ali de 99 até 2005, eles tiveram direito a esses 200 milhões que foram rateados conforme tempo de serviço, né, padrão salarial e tudo mais. Isso em 2023. Em 2023, a gente implementou também bonificações para os professores que participassem dos nossos projetos. O projeto Gestão da Aprendizagem, que é para melhorar formação de professores, avaliação, monitoramento, melhorar o ensino em sala de aula. E é voltado para o IDEB, para a meta do IDEB, em primeiro lugar. Então, os professores podem ganhar até R$ 1.800 a mais se participarem desse projeto, né? Professores que participam dos nossos cursos técnicos ganham uma bonificação. Professores que participam do nosso projeto de preparação dos alunos para as Olimpíadas ganham uma bonificação. Professores que participam, fazem aulas extras de esporte na escola, no nosso projeto Seduc Esportiva, ganham uma bolsa, uma bonificação. Então, isso tudo a gente implementou em 23 e tem avançado ano a ano. Professores temporários, aqueles que fazem teste seletivo, né, ganharam um reajuste em 2023 e estão ganhando reajuste todo ano. 24, implementamos um reajuste para todos os professores de 5,35%. 25 agora, está para ser aprovado, já mandamos para a Assembleia, está para ser aprovado, um reajuste de no mínimo 6,27%. Ele pode chegar até 10,27%. Então, isso é importante a gente dizer para a população e até internamente,
é no mínimo 6,27. Tem professor que vai receber um reajuste de 10,27. Professor mestre, professor doutor, professor especialista nas classes mais em níveis mais altos, enfim. Então, reajuste em 24, reajuste em 25, tudo construído conjuntamente numa mesa de negociação permanente. Então, agora a gente tem reunião periódica com data marcada com o sindicato dos professores, dos profissionais da educação, junto com a Secretaria da Administração, junto com a Secretaria das Relações Sociais. Nós implementamos esse ano o abono de férias de 45 dias para muitos professores, algo que era uma demanda antiga dos professores. Nós também estamos fazendo premiações, né? Professores que colocam suas escolas, junto com os estudantes, com os gestores, entre as 50 melhores, como foi em 2023, 50 melhores do IDEB, ganharam um 14º salário. Agora, em 25, o governador já anunciou. É toda escola que cumprir a meta, não é chegar entre as 50 melhores. É cumprir a meta que a gente construiu com a escola, todos os profissionais da escola vão ganhar um 14º salário. Vamos ter concurso público este ano. Concurso público para 2.000 vagas de convocação imediata, mais 2.000 de cadastro de reserva. Era uma demanda muito antiga do sindicato. Uma demanda que eles me trouxeram lá na transição ainda, quando eles me falaram: secretário, você foi o primeiro secretário a nos chamar ainda na transição para fazer uma reunião com o síndico, com o sindicato. Isso a gente vai concretizar esse ano. Não tinha concurso público desde 2012, salvo engano. Sim. Muito tempo. Então, tudo isso a gente está fazendo para valorizar mais os nossos profissionais. Hoje mesmo, nesse dia aqui da nossa conversa, eu acabei de sair do aeroporto de Teresina, embarcando 30 professores e gestores da Secretaria da Educação para irem para Singapura, uma imersão de uma semana. Singapura é o país primeiro lugar do mundo em educação, conforme o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. E eles vão lá fazer uma imersão, visitar a escola, visitar o Ministério da Educação, visitar a universidade que forma os professores, para trazer, né, alguns elementos para que a gente possa melhorar ainda mais a nossa educação, levar a melhor experiência, a melhor oportunidade para os nossos estudantes. Então a valorização é tudo isso, e a gente tem avançado cada vez mais para que os nossos professores e professoras se sintam realmente felizes, né, atraídos, né, a nos juntar a este time, a este projeto de revolucionar a educação do nosso Estado. Eles são protagonistas nesse processo. Agora, secretário, quando se fala em metas, em se bater tal meta, ganha tal premiação, a escola recebe, os professores, os alunos também, tem muita gente que critica esse tipo de política baseada em metas, em sempre visar a nota, a estar em primeiro lugar no cenário nacional, também a questão das Olimpíadas. Há quem diga que isso limita muito a educação apenas nessa direção de metas e acaba prejudicando que os alunos tenham uma educação mais humana em todas as áreas. Como fazer esse desafio, como cumprir esse desafio de ter essas metas, premiações, mas ter uma educação humana, diversificada e que as habilidades, cada um tenha a oportunidade de desenvolver as suas habilidades pessoais. E antes de responder sua pergunta, mas também respondendo parte dela, pegando o gancho, na questão da valorização profissional, nós não temos só premiação e bonificação, nós temos reajuste no vencimento dos professores todo ano. Então, veja... Aposentadoria. Exatamente. Então, a valorização profissional é reajuste no vencimento, no salário, e aí a gente criou também programas de bonificação e premiação. Então, a gente faz reajuste todo ano, faz programa de premiação e faz programa de bonificação. Então, assim, a gente vai contemplando, né, tudo, né? Tanto o direito que eles têm todo ano de terem, e isso todas as categorias, né, de terem os seus salários reajustados, e também fazendo esses programas de bonificação e premiação que são muito importantes, né, para que a gente possa impulsionar cada vez mais a qualidade do serviço que a gente presta para o povo. Porque o meu destinatário, o meu público, né, o público do gestor público é o povo. Eu tenho, junto com os professores, que fazer o melhor para o aluno, né? Então, nós temos que sempre pensar nessa direção.
de que o que a gente puder fazer, lógico, para melhorar a vida de todos, mas o protagonista ali do nosso serviço é o aluno, é o estudante, né? A gente tem que fazer. E é isso que a gente está trabalhando e se esmerando para fazer. Com relação à sua pergunta em si, a escola de tempo integral é a minha resposta. No momento em que a gente transforma o time SEDUC, sob a liderança do governador Rafael, todas as escolas em tempo integral, eu estou botando mais carga horária e, portanto, botando um currículo mais diversificado, mais completo, mais robusto. Então, hoje, os nossos alunos de ensino médio de tempo integral, eles chegam na escola cedo, aí eles vão assistir a aula de língua portuguesa, de matemática, de ciências da natureza, de ciências humanas, com todo esse foco de preparação para o IDEB, para o Enem, para eles conquistarem, né, o sonho que eles querem de ingressar no ensino superior. Mas muitos não têm esse sonho ou não vão conseguir chegar ao ensino superior. Nós temos um dado, e eu estou trabalhando com um dado real, cerca de 80% a 85% dos estudantes que terminam o ensino médio no Brasil não vão para as universidades, não vão para o ensino superior, vão direto para o mercado de trabalho. Então, o que eles fazem no segundo turno do tempo integral? Tem um curso técnico obrigatório. E aí o curso técnico é de desenvolvimento de sistemas, de programação de jogos, de marketing digital, de turismo, de empreendedorismo, energias renováveis, agrotécnica, economia criativa, produção de áudio e vídeo, conforme a potencialidade daquela região onde está a escola, onde o aluno mora. Para que ele possa, inclusive, se habilitar para uma profissão ou para ser um empreendedor, um trabalhador, um empregado, e possa ficar ali na sua região e promover desenvolvimento regional, reduzindo desigualdades regionais e desenvolvendo o Piauí como um todo, né? Mas aí também dá o curso de tecnologia para ele poder ganhar o mundo, porque hoje é a área mais presente, né, no mundo todo. Ele pode trabalhar aqui no Piauí para uma Big Tech ou para uma empresa de tecnologia, né, fora do Piauí ou fora do Brasil. Aí ele tem o que mais? Aula de educação financeira, aula de robótica, aula de inteligência artificial, né? O Piauí é pioneiro nas Américas em implementar essa disciplina, algo muito presente no mundo de hoje. Ele tem um esporte, né, uma modalidade esportiva que ele vai praticar, e alguma ação cultural. Clube de leitura, em muitas escolas é o clube de leitura. Os alunos têm uma aula para ler e, junto com o professor, discutir o livro, ou seja, um aprofundamento em leitura e em escrita. Sim. Em algumas escolas nós temos o cinema na escola, né, que os alunos aprendem todas as competências e habilidades do cinema, da produção cinematográfica, recebem certificado, é um curso técnico, recebem certificado por cada módulo e produzem ao final de 1 ano ou de 3 anos um filme, um documentário, né? Nós já temos até um filme produzido na gestão anterior, porque esse projeto vem da gestão anterior, nós fortalecemos, estamos produzindo, os alunos estão produzindo os filmes agora. Em breve a gente vai fazer aí um evento para lançar esses filmes. Nós temos muitas palestras, muitas rodas de conversa com os estudantes, para que eles mostrem o seu protagonismo, para que a gente possa escutá-los. As equipes multiprofissionais estão muito presentes nas nossas escolas, para escutar os estudantes, para fortalecer saúde mental, que é outra coisa muito importante, habilidades socioemocionais. Então, esse hoje eu chamo de recheio, é o portfólio, é o currículo da Escola de Tempo Integral do Piauí. Tudo isso para que a gente possa formar os nossos jovens realmente de modo integral nas habilidades acadêmicas, profissionais, socioemocionais e cidadãs. Agora, secretário, o senhor fala de tanta coisa, de tanto benefício, de tanta transformação, né? O senhor fala com muito entusiasmo. E a gente ainda tem um certo pessimismo com relação ao sistema educacional público no Brasil por toda a questão histórica, cultural, e muitas vezes é até difícil para a população assimilar, né? Quando o senhor traz tantos investimentos, tantas informações de transformação, tem gente que não acredita que essa transformação realmente está acontecendo ali no dia a dia das escolas públicas. Quando a gente vai ter mais ou menos essa noção mais perceptível de que essa transformação está acontecendo? E isso já está acontecendo. Enfim, na grande maioria das escolas
com a infraestrutura completa. Isso já está acontecendo a pleno vapor. Isso já está sendo notado, inclusive, pelo povo, é o sentimento que a gente tem. São também os dados de validação, de aprovação ou de expectativa que a gente tem em relação à educação pública do Piauí, são esses, né? E basta, enfim, as pessoas visitarem algumas escolas, até convido que visitem algumas escolas públicas do Piauí, aí próximas a você, enfim, para que conheçam essa realidade, vejam como isso está funcionando na prática. Até o próximo ano, até o final do próximo ano, eu acho que a gente vai conseguir realmente o que eu considero, né, o volume ideal, o modelo ideal. Mas é uma disrupção, é uma grande transformação. E ninguém faz grande transformação, ainda mais no público, em tão pouco tempo. Mas isso já está sendo muito claro e muito notado pelo povo. Eu citei aí o intercâmbio, o Seducatom, as aulas de inteligência artificial, nós fomos matéria nacional, né? As aulas de inteligência artificial, as escolas de tempo integral. As pessoas estão notando a nova estrutura, a nova fachada, mais moderna. E o interior também, nas inaugurações, isso é muito perceptível. Em várias escolas nós temos laboratório de inovação, de tecnologia, o óculos de realidade virtual, a robótica que já está em mais de 100 escolas para mais de 15 mil alunos, a inteligência artificial está em todas as escolas para mais de 120 mil estudantes. Então, o ensino está melhorando, os pais estão notando, é isso que a gente sente também, é o feedback que a gente tem. Os pais estão notando que os seus filhos querem ficar mais tempo na escola, estão com fardamento novo, estão com estrutura nova, com disciplinas inovadoras, mais atrativas, mais esporte na escola. Os alunos e estudantes estão recebendo um dinheirinho para ficar na escola, é o pé de meia, é a monitoria, é o estágio remunerado, é a premiação pelas Olimpíadas, pelo Enem. Não só isso, a gente trabalha com todas as habilidades, com os alunos de todos os perfis. Não é só ficar criando alunos para serem os campeões do Enem ou do Saeb, não. É para a gente desenvolver o talento do aluno que é bom na arte, na cultura, na comunicação, no esporte, na leitura e na escrita, né? É esse o nosso objetivo. E isso já está acontecendo na rede. Há um movimento na rede. E eu acho que a gente vai chegar ao ponto ideal, ao ponto ótimo, no próximo ano, né, no final dessa primeira gestão, e acredito que seja a primeira, do governador Rafael Fonteles. Quando o senhor fala das pessoas buscarem conhecer, estar mais presente, conhecer de perto ali essa transformação na educação, eu lembro aqui que o senhor é um secretário bastante atuante nas redes sociais também, né? O senhor está ali presente, mostrando o trabalho, né, da educação, interagindo com os jovens ali também por meio das redes sociais. Essa é uma forma também de tornar mais visível essa transformação que está acontecendo e até mobilizar mais os jovens, né, a participarem mais desse processo de transformação. Sem dúvida. E é inclusive um pilar também do nosso projeto e é um dever do gestor público, de transparência, inclusive, né, de comunicar o que está fazendo, como está fazendo, quais são os projetos, quais são as ações, o que está acontecendo em cada escola, em cada município do Piauí. Também interagir, dialogar com os alunos, com os professores, né, para escutar, para receber as demandas. Eu digo sempre que o que a gente está construindo é o coletivo, é time, né? A gente está diminuindo o distanciamento entre a sede da SEDUC, as gerências e as escolas, né? Eu nem deixo, eu digo para todo mundo lá, nem chamem mais de SEDUC, GRES e escolas. É sede da secretaria, gerências da SEDUC, escola e SEDUC. Tudo é rede estadual, né? E da mesma forma, os profissionais, os estudantes, os gestores, todo mundo é do time, né? Constrói junto os pais, a comunidade escolar, né? Então, por isso a gente tem se esmerado aí em comunicar da melhor forma. Comunicar da forma mais didática, da forma mais lúdica nesse mundo das redes sociais, da forma mais rápida, porque também todo mundo é ávido pela notícia mais rápida, pelo timing perfeito, numa linguagem mais simples, mais jovial, no sentido de moderna, né? de uma linguagem próxima dos estudantes. Isso tudo, a gente tem feito esse esforço. Eu confesso que foi um desafio também para mim. Mais
reservado. A gente sai de um ambiente muito formal, muito discreto, muito reservado, para um ambiente em que se torna uma pessoa pública e com esse dever de transparência, né? Então, mas eu acho que a gente está melhorando, né? E é também uma exigência do governador. O governador é muito antenado, né, com comunicação, acho que todo mundo já sabe disso, já percebeu. E ele acredita piamente que é um pilar, é uma prioridade, lógico, né? E você, como comunicadora, Lídia, sabe bem a importância de comunicar bem o que você está fazendo, o que você está realizando, porque senão as pessoas não entendem ou não tem essa percepção, esse sentimento, né, em relação ao qual a gente estava falando há pouco, né? Agora, secretário, esses números começam a chamar a atenção também em nível nacional, né? A informação que a gente tem que o presidente Lula vai estar por aqui participando também, conhecendo de perto esse trabalho que está sendo feito pela educação do Piauí. Realmente, essa informação já está aí fechadinha, definida, essa visita do presidente Lula? O ministro Camilo já veio 2 vezes, né? O ministro Camilo Santana da Educação. Eu posso dizer para o povo do Piauí que o Piauí é muito respeitado fora do Piauí, no Brasil, até internacionalmente, e a educação tem um destaque, especialmente pelo resultado que a gente teve no IDEB, de avançar de 9º para 4º lugar, 1º lugar do Nordeste. Foi o estado que mais avançou em aprendizagem mesmo dos seus estudantes, por ser o primeiro estado a universalizar o modelo do tempo integral com o ensino profissional, o estado da inteligência artificial, que primeiro colocou nas escolas públicas, né, essa disciplina. Eu estava lendo um dia desses que em Pequim, na China, a China está sendo muito inovadora em várias áreas, especialmente na área da tecnologia, agora que chegou a disciplina de inteligência artificial. Então, Piauí foi primeiro que a China, primeiro que Pequim. Então, Piauí tem se destacado e, portanto, em outras áreas também, na segurança pública, com o protocolo dos celulares, na saúde, com a saúde digital, na tecnologia, na transformação digital, na economia verde, né, nas energias renováveis, no hidrogênio verde, enfim. Então, o olhar do Brasil e do mundo está muito para o Piauí, para o governo do governador Rafael Fonteles. E nesse contexto, né, nós vamos fazer nesse mês o anúncio da universalização, da transformação de todas as escolas de ensino médio em escolas de tempo integral com ensino profissional. Nós estamos universalizando a oferta. Todas as escolas têm esse modelo, mas nem todos os alunos estão ainda nesse modelo, porque a gente começou pela primeira série de ensino médio e foi gradativamente, né? Então, alguns alunos da terceira série de ensino médio e da segunda série de ensino médio não estão ainda em tempo integral. Mas todos os da primeira série, o primeiro ano do científico, né? O antigo primeiro ano do científico, todos estão no modelo do tempo integral com ensino profissional. Esse anúncio era para ser em fevereiro, esse evento, grande evento, e foi agora remarcado para este mês de abril, né? Não tem data. Mais de 90% de chance de ser neste mês de abril, ainda não tem a data definida, está aí sob definição da Presidência da República, e quando houver a data, o governador Rafael vai anunciar, junto com o ministro Wellington Dias, com o ministro Camilo Santana, enfim, vai ser uma grande celebração da educação do Piauí, firmando a nossa posição de ser uma referência nacional. Olha aí, o secretário confirmando nossa informação de bastidor, que realmente há essa previsão para a visita, né, do presidente Lula. E com certeza a visita do presidente é um peso muito grande, secretário, porque chama a atenção nacional, né, para esse evento e vai chamar a atenção de todo o país para esses investimentos que estão sendo realizados aqui no Brasil. E a gente vê esse trabalho também de projeção nacional da figura do governador Rafael Fonteles e, consequentemente, de todos os gestores que estão nesse governo, né? Isso. E o governador Rafael é uma grande liderança hoje, não só no Piauí, mas nacional, né? Recentemente foi eleito de forma unânime, né, para a presidência do Consórcio Nordeste. Então, é uma liderança naturalmente do Piauí, é uma liderança regional e tem se destacado muito nacionalmente por esses projetos, esses feitos que eu já lhe falei, né, que eu citei aqui, especialmente estes, mas acima de tudo por uma gestão muito organizada, uma gestão com planejamento, com organização e com implementação, execução acelerada, né, que às vezes é a dificuldade dos governos, né?
Muita coisa fica ali no campo das ideias, e aí a burocracia acaba vencendo, né, o governo e vencendo a implementação e a execução. E também porque é um governo de muita inovação, né? A gente está fazendo aqui coisas que o Brasil ainda não fez, que o mundo ainda não fez. E um governo de muita estabilidade institucional e política. Isso é muito importante, Lídia, porque dá celeridade ao governo, dá capacidade de o governo fazer as coisas de forma célere, de forma resolutiva, porque os poderes eles são independentes e harmônicos entre si, é o que diz a Constituição. Então eles devem, lógico, cada um tem sua competência, mas se a gente tiver um ambiente de estabilidade institucional, inclusive com os órgãos de controle, né, a gente consegue fazer as coisas de modo mais célere, de modo mais rápido, entregar a melhoria de vida para o povo, o serviço público de qualidade, né, para o povo de forma mais rápida, fazer as transformações, as revoluções de forma mais rápida. E esse é um grande ativo, uma grande marca do governo do governador Rafael Fonteles, que ele inclusive colocou no plano de desenvolvimento de longo prazo dele. Ele coloca ali as 3 prioridades de um Estado, de uma nação, que quer se desenvolver de forma muito acelerada, né, com justiça social, são super choque educacional e tecnológico, investir muito em educação, estabilidade institucional, ter uma relação que um poder não atrapalhe o outro, né? E isso dá velocidade ao governo, e o Estado indutor do desenvolvimento econômico, da iniciativa privada. Olha, eu quero agradecer, secretário Washington Bandeira, pela sua participação aqui no A10Cast. Foi muito bom ouvir aqui o seu relato sobre tudo que está acontecendo, sobre o futuro da educação do Piauí, mas também conhecer o secretário Washington Bandeira, né? Oportunidade para o nosso telespectador, quem acompanha o A10Cast em todas as redes sociais da TV Antena 10, conhecer também quem é esse homem que era juiz e abriu mão dessa carreira para ser secretário de Educação. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer, uma conversa muito boa. Longa, porque eu falo muito, mas é porque eu me entusiasmo com a educação do Piauí. E um abraço a todos e todas, sempre à disposição para falar da educação do nosso estado, que está passando por uma revolução. Obrigada, secretário. Até a próxima oportunidade.